Bom, senhores, boa noite, queridos, tudo bem? Obrigado pela compreensão na última sexta-feira. Tá tudo bem, graças a Deus. Foi atendido, né? Depois eu conto para vocês o que aconteceu, mas está tudo sob controle, tá bom? Vamos aqui tratar, dentro das modalidades de flagrante do professor Nestor Távora, as principais que ele destaca no livro. E vai ser matéria da nossa N2. Eu peço que os senhores abram aí no portal o slide número 4 e o slide número 5. Vamos começar pelo slide número 4. Então, eu trato aí nesse slide do flagrante esperado, uma das modalidades. O flagrante esperado é um serviço de inteligência da Polícia Civil, das polícias, é um serviço de inteligência das polícias. É o que se espera da atividade policial. Na ideia do professor Nestor Távora e do Rosmar de Alencar, o flagrante esperado ele se dá quando a polícia monta tocaia, monta campana para aguardar o início dos atos executórios praticados pelos criminosos. Então ela aguarda, ela não participa em momento nenhum, ela fica escondida. Quando o ato criminoso é iniciado, os atos executórios são iniciados, o policial aparece e dá voz de prisão em flagrante, tá? Então, flagrante esperado. Serviço de inteligência aí da polícia, tá bom? Flagrante esperado. Eu faço um comentário aqui em observação, dentro desse flagrante. O Nestor cita a súmula 567 do STJ, que está no contexto do flagrante esperado. Na verdade, quando o cidadão é preso, o agente criminoso ele é preso na modalidade de flagrante esperado, na verdade ele é preso no flagrante próprio, tá? Ele é preso através do flagrante próprio, mas a doutrina convencionou chamar essa modalidade de flagrante esperado, tá? Então diz aqui a súmula 567, ela trata de situações de grandes lojas, como supermarkets, supermercados, que tem todo o metro quadrado do supermercado vigiado por câmera de segurança. Então tem câmera de segurança para todo lado. Aí questiona-se o seguinte, que não seria possível a realização da prisão em flagrante, porque o cidadão estaria o tempo todo vigiado. Tá? Portanto, caberia aqui até um relaxamento de prisão por parte, normalmente, da Defensoria Pública, porque seria inviável aqui a viabilidade do flagrante, de tanta vigília que tem nesses supermercados. A STJ bolou a súmula aqui, publicou a súmula 567, diz o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, estou dando exemplo desses grandes supermercados, ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ou melhor, não torna impossível a caracterização de eventual prisão em flagrante. Se alguém for surpreendido, ainda que em esquema de vigilância, nessa modalidade de circuito de segurança, praticando o crime, iniciando os atos executórios, pode ser dado voz de prisão, sim, segundo o STJ, voz de prisão em flagrante, e não torna impossível a configuração do furto. Talvez a discussão aqui seria em torno da tentativa, se caberia tentativa ou não. Aí nós teríamos uma discussão, sim. Tá? Flagrante preparado, provocado, delito de ensaio ou delito putativo praticado pelo agente provocador. Tá bom? Esse tipo de crime, esse tipo de flagrante, que é o flagrante preparado, provocado, eu brinco que é o flagrante pré e pró, flagrante pré-pró, flagrante preparado, provocado, e ele, diga-se de passagem, é um flagrante considerado, via de regra, pelo Supremo Tribunal Federal como um flagrante ilícito. Nesse tipo de flagrante, a polícia se imiscui na atividade criminosa. Nesse tipo de flagrante, a polícia incentiva o início dos atos executórios para só depois dar voz de prisão em flagrante. Então, o Supremo diz que quando a polícia, que existe para evitar o crime,
quando ela incentiva a prática criminosa para depois da voz de prisão em flagrante, segundo o Supremo, trata-se de crime impossível, tá? Então, tanto o flagrante, ele deve ser relaxado, como aquele que foi preso em flagrante sequer vai responder o processo penal, porque uma vez configurado crime impossível, eu estou diante de uma atipicidade de conduta aqui, tá? É o que diz a súmula 145 do Supremo, olha lá. Não há crime quando a preparação, a provocação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então não há crime. Tanto o ato processual de prisão em flagrante, ele é relaxado, ele é nulo de pleno direito, como o cidadão que foi objeto desse flagrante sequer responde pelo tipo penal, tá? Esse é o posicionamento dominante do Supremo. Há uma discussão aqui sobre os crimes permanentes ou de efeitos permanentes. Os crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas, nós temos duas discussões travadas pelo professor Nestor Távora. Uma vai configurar uma ilicitude no flagrante, a outra não. Tá? Então, quando eu, polícia, sei que ali tem uma boca de fumo, sei que ali tem um ponto de tráfico de drogas, um ponto estável, já bem conhecido, estabilizado, e eu quero prender os bandidos. Então, para ficar mais fácil, eu me disfarço de usuário ou revendedor de drogas e vou comprar a droga do cidadão. Então, eu chego para o traficante, eu quero 1 quilo de cocaína. Se o cara tira do paletó 1 quilo de cocaína e me entrega de pronto, ou se ele busca logo ali do lado dele no carro 1 quilo de cocaína e me dá, significa que ele tinha de imediato a droga. Ele não precisou de empreender esforços para buscar essa droga. Ele já tinha a droga ali, o ponto de drogas é um ponto estável. Sob essa análise, a gente diz que esse tipo de flagrante, quando o traficante tem a droga de pronto para entregar ao policial, que esse flagrante seria um flagrante ilícito. Por quê? Porque a atividade do policial, mesmo incentivando o criminoso a iniciar os atos executórios, em nada contribuiu para alterar a estabilidade da prática criminosa, que se tratava de um crime permanente. O crime já existia permanentemente há muito tempo. O fato do policial chegar ali e solicitar a droga, o cara entregar a droga para ele de pronto, em nada contribuiu para alterar a cena fática já estável do crime permanente de tráfico. Nessa situação, um crime permanente, tá? Exemplo diferente, segundo o professor Nestor, é quando o mesmo policial chega para o traficante de um ponto de drogas que já é estável e ele pede lá para o traficante, eu quero 1 quilo de cocaína. E ele não tem a droga. Ele não tem a droga de pronto. Ele pede para o cidadão, cidadão, volte hoje à tarde, que eu vou conseguir a droga para você. Ou volte amanhã, que eu vou conseguir a droga para você. Então, nesse ponto, segundo o Supremo, esse policial, nesse segundo exemplo, ele está incentivando a prática criminosa que, naquele contexto, não é estável, não se trata de um crime permanente, e obrigando aquele delinquente a empreender esforços pela busca da droga. Essa expressão é do Nestor. Empreender esforços. Quando o cidadão quando aquele que foi acionado pelo policial, numa situação que o policial está tentando configurar um flagrante, quando ele não tem a droga de pronto, ou seja, não está diante de uma atividade estável, de um crime permanente, né, ou de efeitos permanentes, quando esse cidadão ele tem que empreender esforços para obter a droga, que ele não tem ela de pronto, para o cara voltar atrás da tarde, para ele conseguir essa droga com um outro líder do tráfico, ou voltar no outro dia, que seja, aí, para o Supremo, estamos diante da súmula 145, crime impossível, tá bom? Porque o policial determinou que essa pessoa supostamente traficante empreendesse esforços para a obtenção da droga. Tá? Aí casa também com a ideia da súmula 145, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam para a minha prova N2 da Faculdade de São Lourenço é, primeiro, que o flagrante preparado provocado é um flagrante ilícito. Por que é ilícito? Porque a polícia, ao contrário do flagrante esperado, a polícia ela se imiscui
ela incentiva a prática criminosa, ela incentiva o início dos atos executórios. E, sob o ponto de vista da súmula 145 do Supremo, que é o importante que a gente saiba nesse momento, estamos diante de crime possível. Tanto a prisão em si é nula e deverá ser relaxada, como aquele que foi objeto do flagrante sequer vai responder pelo crime, tá? Na dicção da súmula 145. Beleza? É uma posição, acredito, majoritária dos processualistas. Tem um processualista de peso, o professor Pacelli. Professor Pacelli não vê diferença no flagrante esperado para o flagrante provocado, mas nós entendemos que ele é minoria por conta do próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Tá? Flagrante prorrogado, essa é uma modalidade de flagrante inteligente agora, tá? Que vem evoluindo com três principais legislações ou três legislações ao longo dos anos. Tá? Flagrante, e é interessante a gente verificar que esses nomes, todos eles podem cair em prova de concurso ou na prova N2, professor Rony. Então nós temos aqui o flagrante prorrogado, flagrante retardado, expressões aí muito bem estudadas na minha época de pós-graduação pelo professor Franklin Higino, promotor de justiça, que me dava aula no curso pretório. Flagrante prorrogado, retardado, postergado, né? Expressões sinônimas, diferido ou a expressão da lei, ação controlada, tá? Então eu vou tratar desse flagrante com o último nome dele, ação controlada, que é a expressão da lei. Primeiro, como funciona o flagrante? Prorrogado, retardado, postergado, diferido, ação controlada. Como que ele funciona? A ideia desse flagrante é o seguinte: qual que é a obrigação legal do policial, das polícias lá do artigo 144 da Constituição Federal? Se o policial está diante de uma situação criminosa, flagrante delito, ele deve agir, tá? Ele deve agir e proceder à prisão do cidadão que está praticando o crime. Se for impossível dele agir, que ele pelo menos peça reforço, tome uma providência, ele tem que fazer alguma coisa. Essa é a obrigação legal da polícia, só porque ele é polícia. Beleza? E nesse flagrante nós vamos tratar de uma exceção. A polícia vai, diante de uma situação de flagrante, ela vai retardar aquele flagrante pequeno para, num serviço de inteligência, seguir o criminoso para encontrar com o grupo maior da organização criminosa que seja, ou de criminosos, para que esse policial possa, num segundo momento, realizar uma prisão em flagrante maior, com mais qualidade, às vezes chegando até em membros da organização criminosa. Perceberam? É a ideia de prorrogar o flagrante para um melhor momento. É um risco que a atividade policial corre. Pode ser que a atividade policial não consiga chegar aos membros ou a uma organização maior. Então, a única coisa que pode ser feita é dar a voz de prisão em flagrante pelo crime menor, tá? Se ele ainda estiver em estado de flagrância, pelo crime menor, tá bom? Esse tipo de flagrante ele foi idealizado primeiro na Lei de Lavagem de Capitais, 9.603 de 98. E, no mesmo contexto burocrático, foi repetido na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Nessas duas legislações, o legislador autorizou expressamente em lei a hipótese do flagrante ação controlada, mas de forma muito burocrática. Por quê? Porque a polícia, quando quisesse postergar o flagrante, não podia fazer isso de ofício, através das suas atribuições diárias, por exemplo, do delegado de polícia. Não pode. A polícia tinha que, primeiro, pedir autorização judicial, uma decisão judicial autorizando o retardamento do flagrante. O requerente, o delegado de polícia, né, que está representando por esse flagrante postergado, tinha que indicar os envolvidos na ação. No caso, por exemplo, de tráfico de drogas, tinha que identificar o itinerário provável da droga,
Além disso, antes do juiz decidir, abriria vista ao promotor de justiça para aparecer, só depois que o juiz ia dar a decisão. De forma prática, isso é inviável muitas vezes. A droga já foi há muito tempo. Os caras já perceberam a atividade da polícia na lavagem de capitais, já mudaram de sede. Então não tem jeito. Tá? Não funcionava, não funciona bem dessa forma. Aí, posteriormente, em 2013, a Lei 12.850, que trata das organizações criminosas, né? Nós temos um tipo penal para definir organização criminosa, mais de 4 pessoas em determinados tipos penais, tá bom? Fazendo isso de forma habitual, estável. E o contexto da lei de organização criminosa vale para vários crimes. Eu posso trabalhar em conjunto com o Estatuto de Desarmamento, tráfico de armas, Código Penal, tráfico de pessoas, prostituição infantil, lei de drogas, tráfico de drogas, tá? Também na lei de lavagem de capitais, desde que eu tenha uma organização criminosa por trás. Nesta lei, autoriza-se a ação controlada, que é o flagrante retardado, postergado, de forma muito mais objetiva. O delegado de polícia, ele é que vai decidir como e quando fazer a ação controlada. Ele não precisa de autorização judicial. Então, a autorização judicial ela não é imprescindível, ela não é obrigatória sob pena de nulidade processual. Ela é prescindível. Cuidado com essa expressão na prova, tá? Não precisa de autorização judicial. O delegado já pode, através do seu serviço de inteligência, sua equipe de policiais, retardar o flagrante e proceder ao serviço de inteligência seguindo os envolvidos para a obtenção de um flagrante mais efetivo. A lei fala em mera comunicação ao juízo, mas não exige uma autorização prévia, muito menos um parecer ministerial para isso. Tá? Por isso que essa modalidade de flagrante é um flagrante ação controlada, principalmente na lei da organização criminosa, das organizações criminosas, é muito efetiva, tá? Não precisa de autorização judicial, nem tampouco parecer do Ministério Público. Tá bom? Claro que se o advogado, o delegado, abusar no âmbito da sua atribuição policial, responderá no contexto da lei de abuso de autoridade, certamente. Tá bom? Próxima página aí. Flagrante forjado. Ideia inicial. É um flagrante ilegal. Sem dúvida nenhuma. Aqui eu tenho a participação do particular ou do servidor público. Se o particular que praticar o flagrante ilegal, né, o flagrante forjado, esse particular responderá no Código Penal por denunciação caluniosa no artigo 330. Já, se for um servidor público praticar esse flagrante forjado, ele responderá no âmbito da Lei de Abuso de Autoridade, da nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, ou eventualmente, dependendo da situação, em prevaricação, por prevaricação no Código Penal, tá? Então vamos lá. Dá um exemplo aí, professor. Então eu tenho uma empregada de muitos anos, com carteira assinada, e eu quero mandar ela embora, mas não quero pagar o acerto rescisório dela. É o exemplo que nós temos para a sala de aula, para a minha prova também. Então eu tenho, por exemplo, um policial que é conhecido meu, eu informo ele por telefone que eu tenho uma empregada que está me furtando coisas toda vez que ela vai embora, e peço para ele comparecer na minha residência para comprovar isso. Eu coloco minhas joias dentro da bolsa do empregado, porque eu não vou precisar de pagar numa demissão por justa causa, verbas trabalhistas, né? Verbas rescisórias trabalhistas. Vou economizar demais. Olha a ideia do flagrante forjado. Então, na hora que a moça está indo embora, se despedindo, a patroa chama lá o policial se apresenta na porta, fala assim, ó, a mulher está me furtando. A mulher fica desesperada, abre a bolsa. A hora que abre a bolsa, está lá as joias da patroa. Tá? Então, é um flagrante forjado. Difícil a prova nesse momento, tá? O juiz tem que avaliar com muito critério essas situações. Tá bom? O Nestor colocou no livro novo dele, na edição nova, edição 15ª, né? 15ª edição, ele cita 2 autores que falam do flagrante cataléptico, uma expressão da medicina que ele fala sobre a catalepsia, uma ideia de esquecimento, né? Então,
esse flagrante cataléptico é o que a gente chama de flagrante vingativo. É um flagrante ilegal, sem dúvida nenhuma. Não absolve o cidadão, né? Não se trata aqui de crime impossível, mas o flagrante em si vai ser relaxado, o cara vai aguardar em liberdade. Então o policial te para numa blitz manda você esperar no carro, sabe que você fez uma coisa errada, uma ultrapassagem proibida, por exemplo, ou está praticando um crime, né, uma infração administrativa, não. Sabe que você está com porta-mala lotado de cigarros sem nota fiscal, né, contrabando, tratando-se aqui de contrabando, e ele manda você esperar, te cozinha lá, como diz o outro, né, e te pede uma vantagem. Fala assim, ó, eu não vou te prender em flagrante delito, mas para isso eu quero uma vantagem. Quero aí que você me dê aí R$2.000 agora. O cara não tem o dinheiro para dar. O policial espera, enrola e o cidadão não tem o dinheiro para dar. O policial não acredita, não tem o dinheiro para te dar. Em um momento posterior, naquela mesma fiscalização, né, momentos depois, o policial volta atrás e realiza a prisão em flagrante. Então, ele tinha que realizar a prisão em flagrante imediatamente. Não realizou, pleiteando uma vantagem indevida. Pleiteou a vantagem indevida, não obteve a vantagem indevida, não é? Talvez por prevaricação, aquele flagrante que é realizado posteriormente é um flagrante ilegal, tá? Se isso puder ser objeto de prova, o advogado consegue relaxar essa prisão num pedido de relaxamento ou no habeas corpus, tá bom? A última modalidade aqui é o flagrante por apresentação. Como é que se dá o flagrante por apresentação? Então eu pratico um crime de homicídio, por exemplo, um homicídio passional, deixo o corpo daquele que foi morto, do amante, por exemplo, que foi morto no meu apartamento, né, Deus nos livre, e vou à delegacia pessoalmente. Conto para o delegado o que aconteceu e me coloco à disposição dele para o interrogatório ali em sede de inquérito policial, né? Para a minha oitiva ali em sede de inquérito policial. Pergunta, o delegado pode dar voz de prisão em flagrante para esse cara na delegacia porque ele se apresentou? Não, porque ele não teve flagrante. Então tecnicamente falando, não cabe prisão em flagrante nessa ideia de flagrante por apresentação, tá? O que o delegado pode fazer pedir para o cara aguardar um pouco, na prática isso pode acontecer, pedir para o cara aguardar um pouco, solicitar uma ordem de prisão de urgência por e-mail para o juiz da vara criminal. Aí essa ordem de prisão vai virar na modalidade de prisão preventiva. Então, se o cara eventualmente for preso, será preso através de uma ordem de prisão preventiva que o delegado conseguiu ali às pressas. Mas prender em flagrante simplesmente pela apresentação é uma modalidade flagrante ilegal, tá? Vou fazer um break rápido aqui para a gente passar para o próximo slide.